Você já ouviu falar de um homem que fez chover fogo do céu, enfrentou sozinho centenas de falsos profetas e foi levado aos céus em uma carruagem de fogo? Esse é Elias, um dos profetas mais poderosos e enigmáticos da Bíblia. Mas qual é o segredo do seu poder? E podemos aprender com a vida desse gigante da fé que desafia reis e abala reinos. Fique comigo até o final, porque hoje vamos desvendar a história de Elias e descobrir como esses eventos épicos ainda falam diretamente para nós nos dias de hoje. E se você ama explorar as profundezas das Escrituras, não esqueça de se inscrever no canal Sombras das Escrituras para não perder nenhuma revelação poderosa. Imagine um homem que, com apenas uma palavra, fecha os céus, enfrenta centenas de falsos profetas sozinho e é levado aos céus em uma carruagem de fogo. Esse é Elias, o profeta que abalou reinos, desafiou reis e deixou um legado que ressoa até os dias atuais. O que faz de Elias uma figura tão extraordinária? Qual é o segredo por trás de seu poder sobrenatural que todos os crentes deveriam conhecer? Para entender o impacto de Elias, precisamos viajar no tempo até um período conturbado na história de Israel. Imagine um reino dividido, onde o povo se afastou do Criador, atraído por cultos pagãos promovidos pelo rei Acabe e sua esposa, a infame Jezabel. Nesse contexto de corrupção e apostasia, Elias surge como um farol de esperança em meio à escuridão espiritual. Sua entrada na narrativa bíblica é abrupta e marcante. Em 1 Reis 17:1, Elias se apresenta ao rei Acabe e diz: "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, e não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra." Essa declaração não era apenas uma previsão meteorológica. Era um confronto direto contra Acabe e todo o sistema de crença pagã que dominava Israel. Elias, em essência, estava desafiando o próprio poder dos deuses falsos adorados pelo povo, colocando a verdadeira autoridade divina em evidência. Este ato corajoso marca o início da missão de Elias: restaurar a verdade e reconduzir o povo ao caminho do Criador. O povo de Israel, originalmente escolhido para ser luz entre as nações, havia se perdido em trevas espirituais. Nesse cenário de desesperança, Deus decide agir com misericórdia e escolhe um mensageiro improvável: Elias, o Tisbita. Pouco se sabe sobre as origens de Elias, exceto que ele era de Gileade, uma região montanhosa a leste do Rio Jordão, conhecida por sua vegetação densa e recursos naturais. Essa paisagem difícil pode ter moldado o caráter de Elias, tornando-o resiliente e acostumado a desafios. Visualize Elias, um homem de aparência simples e rústica, trajando um manto de pelos e um cinto de couro, como as Escrituras descrevem. Sua longa barba desgrenhada e seus olhos intensos refletiam o fogo do seu zelo por Deus. Ele não tinha formação sacerdotal, não era da linhagem real, nem possuía as credenciais que impressionariam o mundo. Mas sua fé inabalável no Deus de Abraão, Isaque e Jacó o diferenciava. Essa fé, cultivada no silêncio, na solidão e na profunda comunhão com Deus, foi o que capacitou Elias a confrontar o rei Acabe com uma ousadia que só pode vir de uma confiança absoluta na soberania divina. Diante do rei, Elias declara com coragem: "Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." Essa declaração ousada, que desafiava não apenas a autoridade do rei, mas também o suposto poder de Baal sobre as chuvas, marcou o início de uma jornada extraordinária. Uma jornada que demonstraria o poder do Deus verdadeiro e firmaria Elias como um dos maiores profetas na história de Israel. Após o confronto inicial com Acabe, o Senhor, em sua infinita sabedoria e cuidado, guiou Elias para longe da fúria do rei e da ameaça de Jezabel. A ordem divina foi clara: retire-se daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Esse comando não era apenas uma estratégia de proteção, mas o começo de um intenso período de preparação espiritual para o profeta. O ribeiro de Querite, um lugar isolado e de difícil acesso, tornou-se a escola do deserto para Elias. Ali, longe dos olhares humanos, mas sob o olhar atento do Senhor, Elias aprendeu lições profundas sobre confiança e provisão divina. A forma como Deus escolheu suprir as necessidades de Elias é fascinante e cheia de significado. As Escrituras nos dizem que o Senhor ordenou aos corvos que alimentassem o profeta, trazendo-lhe pão e carne pela manhã e à tarde. Imagine a cena.
Um homem solitário à beira de um riacho, cercado pela natureza selvagem, recebendo sustento diário das asas de pássaros, que pela lei mosaica eram considerados impuros. Essa providência sobrenatural ensina uma grande lição sobre a soberania de Deus sobre toda a criação e sua habilidade de usar meios inesperados para realizar seus propósitos. Corvos, conhecidos por sua voracidade e comportamento egoísta, tornaram-se instrumentos da graça divina, alimentando Elias fielmente. Que mensagem poderosa sobre confiar nos planos do Senhor, mesmo quando eles vêm de fontes inusitadas ou improváveis. O período de isolamento no ribeiro de Querite não foi apenas um momento de proteção física, mas uma etapa essencial de preparação espiritual para Elias. Dia após dia, refeição após refeição, o profeta aprendeu a depender completamente de Deus. Cada pedaço de pão e cada porção de carne trazidos pelos corvos eram lembranças tangíveis da fidelidade de Deus. Nesse retiro forçado, longe da agitação da sociedade e dos conflitos políticos e religiosos de Israel, Elias pôde aprofundar sua relação com Deus. Podemos imaginar as horas de oração, meditação e reflexão que enchiam seus dias. O silêncio do deserto, interrompido apenas pelo murmúrio das águas e o grasnido ocasional dos corvos, criava um ambiente perfeito para que Elias afinasse seu coração à voz do Rei Eterno. Foi nesse cadinho de solidão e dependência que o caráter de Elias foi moldado, preparando-o para os grandes desafios que viriam. Ele vivenciou a verdade expressa pelo salmista: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." A experiência no ribeiro de Querite estabeleceu a base da fé inabalável de Elias, uma fé que seria provada e fortalecida nos eventos futuros. Depois que o ribeiro de Querite secou por causa da prolongada seca, Deus direcionou Elias a uma nova missão, desta vez em Sarepta, uma cidade fora dos limites de Israel, na região de Sidom. Essa mudança tinha um significado profundo, pois Sidom era a terra natal de Jezabel, a rainha que havia introduzido o culto a Baal em Israel. Era como se Deus estivesse levando a batalha contra o inimigo para o próprio território dele. Ao chegar aos portões de Sarepta, Elias encontrou uma viúva recolhendo gravetos. Seguindo a orientação divina, ele pediu a ela um pouco de água e pão. A resposta da mulher revelou a gravidade da situação. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de, como ela mesma disse, morrermos de fome. Eis 17. Neste momento de extrema necessidade, Elias pronunciou uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno bolo de pão para mim com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na jarra não se esgotará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa promessa não só testou a fé da viúva, mas também reafirmou o poder de Deus sobre a escassez. Dia após dia, a farinha não se esgotava e o azeite não acabava. Um milagre contínuo que sustentou não apenas a viúva e seu filho, mas também o próprio Elias. Esse episódio nos ensina sobre a generosidade divina que supera nossa compreensão, sobre como Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo diante de adversidades aparentemente impossíveis. A permanência de Elias na casa da viúva não foi apenas um tempo de provisão material, mas também de ministério e demonstração do poder de Deus. Quando o filho da viúva adoeceu e faleceu, Elias, movido por compaixão e fé, clamou ao Senhor, resultando na ressurreição do menino. Esse milagre não apenas trouxe consolo a uma mãe enlutada, mas também confirmou Elias como um verdadeiro profeta do Deus vivo, capaz até mesmo de vencer a morte. O período em Sarepta foi um tempo de refinamento para Elias, onde ele aprendeu sobre a provisão contínua de Deus, a importância da obediência em circunstâncias improváveis e o poder da oração fervorosa. Cada dia naquela casa era um testemunho vivo do cuidado e da soberania de Deus, preparando Elias para o confronto épico que viria no Monte Carmelo. 3 anos se passaram desde que Elias havia declarado a seca sobre Israel. 3 anos de céu de esté, bronze, terra árida, fome e desespero. Então a palavra do Senhor veio novamente a Elias, ordenando-o se apresentar diante do rei Acabe. O momento do confronto final havia chegado. Imagine a cena. Elias, o profeta que desapareceu por 3 anos, reaparece subitamente no palácio real.
Tua presença era como um trovão em um céu claro, anunciando uma tempestade espiritual que abalaria Israel em suas bases. Ao ver Elias, Acabe o acusa de ser o perturbador de Israel. Mas Elias, com uma audácia fundamentada em sua profunda convicção na soberania de Deus, responde: Não sou eu que venho perturbando Israel, mas sim você e a família de seu pai, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Essa declaração corajosa tocava no ponto crucial: o abandono do Deus verdadeiro. Elias então desafia Acabe e propõe um confronto épico no Monte Carmelo, entre ele, o representante do Deus de Israel, e os 450 profetas de Baal, juntamente com os 400 profetas de Azerá. O palco estava montado para uma das demonstrações mais poderosas do poder de Deus que as Escrituras já registraram. O Monte Carmelo, uma imponente cadeia montanhosa que se estende por cerca de 39 quilômetros ao longo da costa mediterrânea de Israel, tornou-se o palco de um dos maiores confrontos espirituais da história. Com sua localização estratégica, visível de boa parte do território israelita, o Monte Carmelo era o cenário perfeito para essa demonstração pública do poder divino. Elias, o profeta de Deus, estabeleceu as regras do confronto. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. Em cada altar seria colocado um novilho, mas nenhum fogo seria aceso. Os profetas de Baal clamariam ao seu Deus, enquanto Elias clamaria ao Senhor. E o desafio era claro: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. 1 Reis 18:24. A proposta parecia simples, mas suas implicações eram profundas. Este não era apenas um teste de poder entre deuses. Era um momento decisivo para a fé de Israel. Era a chance de o povo testemunhar, sem margem para dúvidas, quem era o verdadeiro Deus. A multidão que se reuniu no Monte Carmelo estava prestes a assistir a um espetáculo que ficaria marcado para sempre na memória coletiva da nação. Os profetas de Baal foram os primeiros a ter a chance de invocar o seu Deus. Desde o amanhecer até o meio-dia, eles clamaram: Ó Baal, responde-nos. Contudo, não houve resposta alguma. O silêncio do monte era perturbador, quebrado apenas pelos gritos cada vez mais desesperados dos profetas. Com o avançar das horas, a frustração tomou conta, e em um frenesi cada vez mais intenso, os profetas de Baal começaram a dançar ao redor do altar, gritando mais alto e em desespero, cortando-se com espadas e lanças até sangrarem, conforme o costume de seus rituais. Esses atos extremos revelavam a natureza violenta e autodestrutiva dos cultos pagãos, contrastando com a adoração reverente ao Deus verdadeiro. Elias, observando essa cena, aproveitou para ironizar a situação, questionando se Baal estava meditando, ocupado, viajando ou talvez até dormindo. Essa provocação não era apenas humor profético. Era uma exposição clara da impotência dos falsos deuses diante do Todo-Poderoso. À medida que o dia avançava, aproximando do sacrifício da tarde, ficava evidente que Baal, o suposto deus das tempestades e do fogo, não era capaz de responder aos clamores desesperados de seus seguidores. O longo e infrutífero clamor dos profetas de Baal serviu para evidenciar a diferença gritante entre o Deus verdadeiro e os ídolos criados pelos homens. Quando chegou a vez de Elias, o contraste não poderia ser mais marcante. Diferente dos profetas de Baal, que passaram horas em uma demonstração frenética de desespero, Elias agiu com calma e confiança. Primeiro, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, um gesto simbólico que representava a restauração da verdadeira adoração em Israel. Usando 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, Elias reconstruiu o altar, relembrando ao povo sua herança como a nação escolhida de Deus. Elias então fez algo inesperado. Ordenou que derramassem água sobre o sacrifício e a lenha não uma, mas 3 vezes, até que a água transbordasse e enchesse a valeta ao redor do altar. Esse ato, que parecia um contrassenso, tinha o propósito claro de eliminar qualquer suspeita de truque ou manipulação. Elias queria deixar evidente que estava prestes a acontecer seria uma manifestação pura e incontestável do poder divino. No momento do sacrifício da tarde, Elias se aproximou e fez uma oração simples, mas carregada de significado. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que estás fazendo seus corações voltarem para Ti. Essa oração de Elias revela sua verdadeira motivação.
não era sobreexaltar a si mesmo ou humilhar os profetas de Baal, mas restaurar o coração do povo de Israel para o único Deus verdadeiro. Ele desejava que todos reconhecessem o Senhor como o único e verdadeiro Deus, voltando seus corações para Ele com devoção renovada. A resposta foi imediata e espetacular. O fogo do Senhor desceu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água na valeta. Esta demonstração do poder divino foi tão completa e esmagadora que não deixou dúvida. Diante dessa manifestação incontestável, o povo caiu prostrado e exclamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Esse momento marcou uma reviravolta dramática na história espiritual de Israel. O povo, que até então oscilava entre Deus e Baal, agora tinha uma prova clara de quem era o verdadeiro Deus. Fé de Elias, obediência e confiança no Senhor pavimentaram o caminho para essa poderosa demonstração do poder divino. O episódio no Monte Carmelo não é apenas um evento histórico, mas uma lição atemporal sobre a importância de manter a fé, mesmo diante de oposição esmagadora. Elias, sozinho contra 450 profetas de Baal, não vacilou porque conhecia o Deus em quem cria. Seu exemplo ensina que não é o número de seguidores ou a popularidade de uma crença que define sua verdade, mas sim o poder real do Deus que adoramos. O confronto no Monte Carmelo foi apenas o início de uma série de eventos dramáticos. Após a demonstração do poder de Deus, Elias ordenou a captura e execução dos profetas de Baal, conforme a lei mosaica que condenava a idolatria e a falsa profecia. Esse ato, embora severo aos olhos modernos, representava a justiça divina contra aqueles que desviaram Israel do caminho da verdade, marcando um momento de purificação espiritual para a nação. Em seguida, Elias voltou-se para o problema da seca que assolava a terra por 3 anos. Com fé inabalável, subiu ao cume do Monte Carmelo e se prostrou em oração, enviando seu servo repetidas vezes para olhar em direção ao mar. 6 vezes o servo voltou sem ver nada, mas Elias persistiu em oração. Na 7ª vez, o servo avistou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela pequena nuvem era o sinal de uma grande chuva iminente. A perseverança de Elias na oração nos ensina sobre a importância de persistir na fé. Mesmo após sua grande vitória, ele continuou buscando a presença de Deus. Sua atitude nos lembra que cada vitória espiritual deve nos motivar a buscar mais a manifestação de Deus em nossas vidas. À medida que a nuvem crescia e o céu escurecia, anunciando a tempestade, Elias, movido pelo Espírito do Senhor, correu à frente da carruagem do rei Acabe até Jezreel. Essa cena extraordinária, na qual Elias superou em velocidade os cavalos do rei, é uma metáfora do poder sobrenatural que Deus concede a quem confia nele. Como Isaías disse séculos depois: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." A chegada da chuva marcou o fim da seca física, mas mais importante, simbolizou o fim da seca espiritual em Israel. O povo havia testemunhado o poder do verdadeiro Deus e tinha agora a oportunidade de retornar à adoração genuína. Esse episódio nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. A pequena nuvem que cresceu até se tornar uma tempestade é um lembrete de como Deus frequentemente começa com coisas pequenas para realizar grandes propósitos. Contudo, apesar da vitória espetacular e da chegada da chuva, Elias logo enfrentou um novo desafio. Jezabel, ao saber do que havia ocorrido com os profetas de Baal, jurou vingança contra Elias. A ameaça da rainha causou uma reação inesperada no profeta, que havia mostrado tanta coragem e fé. Assustado e temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto. Este episódio revela um aspecto profundamente humano de Elias, mostrando que até mesmo os maiores heróis da fé podem enfrentar momentos de fraqueza e desânimo. No deserto de Berseba, Elias chegou ao limite de sua exaustão física e emocional, a ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida. "Já basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados." Essa confissão é um retrato claro do que hoje conhecemos como burnout espiritual. Após o confronto intenso no Monte Carmelo e os anos de seca, Elias estava esgotado. Sua reação destaca que mesmo os servos mais devotos de Deus não estão imunes ao cansaço e ao desânimo, lembrando-nos da importância do equilíbrio e do cuidado pessoal na vida espiritual. A resposta de Deus ao desespero de Elias
é sensível e cheia de ensinamentos. Em vez de repreendê-lo, Deus cuida de suas necessidades imediatas. O anjo aparece trazendo pão e água, encorajando Elias a se alimentar e descansar. Esse gesto revela que Deus se importa não apenas com nossa alma, mas também com nosso corpo e nossas emoções. Depois de se fortalecer, Elias está pronto para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte Sinai. Esse período remete às experiências de Moisés e do povo de Israel, simbolizando um tempo de preparação espiritual. No Monte Horebe, Deus se manifesta de uma maneira inesperada, não através do vento forte, do terremoto ou do fogo, mas em um suave sussurro. Essa experiência ensina que muitas vezes Deus se revela nos momentos de silêncio e reflexão, nos convidando a cultivar a escuta atenta e a quietude em nossa vida espiritual. Deus renova a missão de Elias, instruindo-o a ungir novos líderes e a preparar Eliseu como seu sucessor. Esse momento demonstra a graça e paciência de Deus. Mesmo quando Elias estava desanimado, ele não o abandonou, mas o restaurou e deu um novo propósito. Essa história nos lembra que Deus entende nossas fraquezas e está sempre pronto para nos fortalecer e nos direcionar em nossa jornada de fé. Após o encontro com Deus, Elias inicia uma nova fase em seu ministério, seguindo as orientações divinas e encontrando Eliseu arando um campo com 12 juntas de bois. Esse detalhe indica que Eliseu era um homem próspero e influente, disposto a abandonar tudo para seguir o chamado divino. Elias lança seu manto sobre Eliseu, um gesto simbólico que representa a transferência de sua autoridade profética. Eliseu responde de forma imediata e decisiva, sacrificando seus bois e queimando o arado para assar a carne, oferecendo ao povo, um ato que simboliza sua ruptura com o passado e seu compromisso total com sua nova vocação. A relação entre Elias e Eliseu se fortalece ao longo dos anos, com Eliseu servindo como discípulo e assistente. Esse período de mentoria é essencial, pois proporciona a Eliseu a oportunidade de aprender tanto as práticas do ministério, quanto a profunda espiritualidade e o zelo que caracterizavam Elias. Essa parceria é um lembrete da importância do discipulado e da transmissão do legado espiritual de uma geração para outra. Durante esse tempo, Elias continua seu ministério confrontando a injustiça e a idolatria onde quer que esteja. Um dos episódios mais marcantes é sua denúncia contra o rei Acabe e a rainha Jezabel pelo assassinato de Nabote e o roubo de sua vinha. Elias não hesita em proclamar o julgamento de Deus contra a casa real, mostrando que ninguém está acima da lei divina. Essa coragem em desafiar o poder injusto é uma marca distintiva do verdadeiro profeta, e nos inspira a defender a verdade com integridade, independentemente das circunstâncias. À medida que se aproximava o fim de seu ministério, Elias visitou diversas escolas de profetas em uma espécie de despedida. Nesses encontros, ele buscava fortalecer e encorajar os futuros líderes espirituais, demonstrando sua preocupação não apenas com o presente, mas também com o futuro do povo de Deus. O momento da partida de Elias finalmente chegou. Acompanhado por Eliseu, ele atravessou o rio Jordão de forma milagrosa, dividindo as águas com seu manto, em um ato que remete à travessia do Mar Vermelho por Moisés. Esse gesto não apenas demonstrou o poder divino operando através de Elias, mas também estabeleceu uma conexão simbólica entre ele e Moisés, dois dos maiores profetas de Israel. A ascensão de Elias ao céu em um redemoinho, acompanhado de carros e cavalos de fogo, é uma das cenas mais impressionantes e enigmáticas das Escrituras. Esse evento extraordinário marcou o fim de seu ministério terreno, servindo como uma poderosa prova da realidade do mundo espiritual e da vida além da morte. Enquanto Elias subia, Eliseu clamou: meu pai, carros e cavaleiros de Israel", reconhecendo Elias como a verdadeira defesa espiritual da nação, mais forte do que qualquer exército. O legado de Elias continuou o mesmo após sua partida. No Novo Testamento, ele é frequentemente mencionado como uma figura de grande importância espiritual. Jesus cita Elias em diversos momentos, destacando seu ministério entre os gentios e sua fidelidade em tempos de grande apostasia. A aparição de Elias ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus é especialmente significativa, conectando o ministério de Jesus com a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, reafirmando Jesus como o cumprimento de ambos. A profecia de Malaquias fala do retorno de Elias antes da vinda do Messias, cria uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento.
João Batista, descrito como vindo no espírito e poder de Elias, cumpre essa função profética. O ministério de Elias serve de modelo para a igreja em todas as épocas, demonstrando coragem em enfrentar a idolatria e a injustiça, dedicação à oração e total confiança em Deus. Qualidades que cada crente deve buscar. A trajetória de Elias ensina sobre a importância de permanecer fiel em tempos de crise espiritual, confiar no poder de Deus mesmo diante de grandes desafios e nunca subestimar o impacto de uma vida completamente dedicada ao Senhor. O verdadeiro segredo de Elias não está em um conhecimento místico ou em uma fórmula mágica, mas na simples e profunda verdade que o poder espiritual flui de uma relação íntima e contínua com Deus. Elias nos mostra que é possível experimentar o poder sobrenatural de Deus no dia a dia, não por mérito próprio, mas porque servimos a um Deus vivo e poderoso. Seu exemplo é um convite para cada crente sair de uma fé morna e confortável e abraçar uma vida de ousadia e intensidade espiritual. Como Elias, somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra, impactando nossa geração através de uma fé corajosa e ativa. A vida de Elias nos desafia a buscar mais do que uma espiritualidade comum, nos encorajando a alcançar uma experiência transformadora com Deus. Mesmo sendo um gigante da fé, Elias teve sua jornada marcada por altos e baixos, vitórias e momentos de profunda fragilidade. Isso o torna uma figura com a qual todos nós podemos nos identificar, mostrando que com fé é possível superar nossas fraquezas e viver de forma poderosa para Deus. Essa realidade torna Elias extremamente relevante para nós. Como crentes comuns, enfrentamos diariamente nossas próprias fraquezas e dúvidas. O episódio no Monte Carmelo, por exemplo, mostra Elias no auge de sua confiança e poder espiritual. Ele se apresenta sozinho contra 450 profetas de Baal, demonstrando uma fé inabalável no Deus de Israel. Sua oração naquele momento é um modelo de simplicidade e poder. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel, eu sou Teu servo e que tenho feito todas estas coisas por Tua ordem. Essa oração capta a essência do chamado profético. Ser um servo obediente, um canal por meio do qual Deus pode se revelar ao seu povo. No entanto, logo após essa vitória espetacular, vemos Elias fugindo de Jezabel, tomado pelo medo e pedindo a Deus que tire sua vida. Essa mudança repentina nos lembra que até os mais grandes servos de Deus podem enfrentar desânimo e esgotamento. É encorajador observar como Deus lida com Elias nesses momentos de fraqueza. Ele não o reprova, nem o abandona. Em vez disso, Deus lhe oferece descanso, alimento e uma experiência íntima de sua presença. Esse cuidado amoroso de Deus com seu servo esgotado é uma ilustração poderosa de sua graça e paciência, mostrando-nos que Deus não desiste de nós quando falhamos ou nos sentimos fracos. Ele nos restaura e nos fortalece para continuar nossa jornada. A vida de Elias também destaca a importância da solitude e do silêncio na caminhada espiritual. Muitos dos momentos mais significativos de seu ministério ocorreram em lugares isolados, junto ao ribeiro de Querite, na casa da viúva em Sarepta, no Monte Carmelo e no Monte Horebe. Esses períodos de isolamento não serviram apenas como proteção física, mas foram oportunidades para Elias aprofundar sua intimidade com Deus. Em nossa era de distrações constantes e ruído incessante, o exemplo de Elias nos desafia a buscar momentos de quietude para ouvir a voz de Deus. Outro aspecto essencial do ministério de Elias é sua dedicação à oração. A Bíblia descreve Elias como um homem com as mesmas fraquezas que nós, mas que orou fervorosamente para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Essa passagem enfatiza que o poder de Elias não vinha de algum dom especial que ele possuía, mas de sua conexão íntima com Deus por meio da oração. É um lembrete para todos nós sobre a importância de valorizar e priorizar a oração em nossas vidas, reconhecendo-a como uma fonte de poder espiritual e um meio de nos alinharmos com a vontade de Deus. O ministério de Elias é marcado por milagres impressionantes que demonstram o poder de Deus agindo através dele. Esses milagres não eram apenas demonstrações para impressionar as pessoas, mas sinais poderosos que confirmavam a mensagem de Elias e revelavam o caráter de Deus. Um dos primeiros milagres registrados na vida de Elias é a multiplicação da farinha e do azeite na casa da viúva de Sarepta.
Esse milagre não só salvou a vida da viúva e de seu filho, mas também demonstrou o cuidado providencial de Deus, especialmente com os mais necessitados. É uma lembrança de que Deus se importa com nossas necessidades diárias e é capaz de prover abundantemente, mesmo em tempos de escassez. A ressurreição do filho da viúva é outro milagre notável que Elias realizou, demonstrando o poder de Deus sobre a morte e prefigurando a futura ressurreição de Cristo. Esse evento mostrou que Deus é o Senhor dos vivos e tem poder sobre a morte. Para Elias, este milagre foi uma confirmação impactante de seu chamado e da presença de Deus em seu ministério. O confronto no Monte Carmelo, onde o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício encharcado de água, é possivelmente o evento mais espetacular na vida de Elias. Esse milagre deixou clara a superioridade do Deus de Israel sobre Baal e todos os falsos deuses. Foi um ponto de virada na história espiritual de Israel, levando o povo a proclamar: "O Senhor é Deus. O Senhor é Deus." Este evento nos ensina que Deus se revela de formas poderosas e inegáveis quando sua glória está em jogo. A chegada da chuva após 3 anos e meio de seca é outro sinal notável do poder de Deus sobre a natureza e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. A pequena nuvem que Elias avistou, tamanho da mão de um homem, que se transformou em uma tempestade avassaladora, é uma bela metáfora de como Deus frequentemente age, começando com o pequeno e transformando-o em algo grandioso. A ascensão de Elias aos céus em um redemoinho, acompanhado por carros e cavalos de fogo, é um milagre que desafia a compreensão humana. Este acontecimento marcante não só encerrou o ministério terreno de Elias de forma espetacular, mas também reafirma a realidade do mundo espiritual e a existência da vida além da morte. Os milagres na vida de Elias não são apenas eventos históricos. Eles servem como lembretes poderosos da presença e do poder de Deus em nossas vidas hoje. Eles nos desafiam a acreditar em um Deus que ainda opera milagres e se move de maneiras sobrenaturais em resposta à fé e à oração de seu povo. O segredo de Elias não estava em uma habilidade especial para realizar milagres, mas em sua disponibilidade para ser um instrumento por meio do qual Deus pudesse manifestar seu poder. Um aspecto crucial do ministério de Elias, muitas vezes esquecido, é seu papel como reformador e restaurador da verdadeira adoração em Israel. Em uma época dominada pela idolatria, onde o culto ao Deus verdadeiro havia sido abandonado, Elias se destacou como um defensor da fé e da fidelidade. Sua missão não era apenas confrontar o mal, mas também restaurar o povo à aliança com Deus. O episódio do Monte Carmelo é um exemplo claro desse papel reformador. Antes de clamar pelo fogo do céu, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Esse ato simbólico representava a restauração da verdadeira adoração. Elias usou 12 pedras para reconstruir o altar, simbolizando as 12 tribos de Israel, um poderoso lembrete da unidade e da identidade do povo de Deus como nação escolhida. Este gesto de Elias nos ensina que a verdadeira reforma espiritual começa com a restauração dos fundamentos da fé que foram negligenciados ou esquecidos. Em nossos dias, isso pode significar retornar às verdades essenciais das Escrituras, a prática da oração genuína e a adoração centrada em Deus. A oração de Elias neste momento é profundamente significativa. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Esta oração liga o presente ao passado, relembrando o povo de sua herança espiritual e da fidelidade contínua de Deus através das gerações. É um chamado para que o povo volte ao Deus de seus antepassados, o Deus da aliança. O ministério de Elias foi marcado pelo confronto direto contra as falsas religiões de sua época. Sem medo, ele desafiou os profetas de Baal e expôs a inutilidade de sua adoração, mostrando que a verdadeira reforma espiritual muitas vezes exige que confrontemos mentiras e enganos que se infiltraram na fé. Esse aspecto do seu ministério é um lembrete de que às vezes precisamos ter a coragem de questionar práticas que se desviam da verdade. Além de confrontar o mal, Elias se dedicou a preparar a próxima geração de líderes espirituais. Seu relacionamento com Eliseu e seu envolvimento com as escolas dos profetas demonstram sua preocupação com o futuro espiritual de Israel. Elias entendeu que a verdadeira reforma é um processo contínuo que deve ser passado de geração em geração.
Isso nos desafia a refletir sobre como podemos impactar e preparar aqueles que virão depois de nós para continuar a obra de Deus. O zelo de Elias pela pureza da adoração e sua disposição de se levantar sozinho contra a idolatria são qualidades que a igreja de hoje precisa desesperadamente. Em um mundo repleto de relativismo moral e sincretismo religioso, o exemplo de Elias nos convida a manter nossa fé e convicções, mesmo quando isso nos coloca em oposição à cultura predominante. O segredo de Elias era sua firme convicção da verdade e sua inabalável coragem de defendê-la, independentemente do custo. Elias deixou um legado de liderança espiritual que oferece valiosas lições para os líderes cristãos atuais. Uma das primeiras é a importância da coragem moral. Durante um período em que a adoração a Baal era amplamente aceita e promovida pela realeza, Elias teve a ousadia de desafiar o status quo, falando a verdade mesmo sob risco pessoal. Sua coragem não vinha de autoconfiança, mas de uma profunda fé na soberania e no poder de Deus. Para os líderes de hoje, o exemplo de Elias é um convite a defender a verdade bíblica com ousadia, mesmo quando isso vai contra as correntes culturais. Além disso, Elias nos ensina a importância da integridade pessoal. Ele não apenas pregava contra a idolatria e a injustiça, mas vivia em completa dedicação a Deus, obedecendo fielmente às suas instruções, mesmo quando pareciam estranhas ou difíceis, como depender de corvos para se alimentar ou pedir comida a uma viúva pobre. Essa integridade deu credibilidade à sua mensagem. Para os líderes atuais, é um lembrete de que nossas ações devem refletir nossas palavras. A autenticidade e a coerência entre o que pregamos e como vivemos são fundamentais para um ministério eficaz. Outro ensinamento valioso da vida de Elias é sobre o autocuidado e a renovação espiritual. Após sua vitória no Monte Carmelo, vemos Elias cair em desânimo, mostrando que mesmo os líderes mais fortes podem enfrentar momentos de esgotamento. Deus não ignorou o estado emocional de Elias, mas ofereceu descanso, alimento e renovação espiritual, ensinando que o cuidado pessoal é essencial. Em uma cultura onde a hiperatividade é comum e o esgotamento é uma ameaça constante, líderes precisam buscar renovação em Deus, assim como Elias fez. A capacidade de Elias de ouvir e seguir as instruções de Deus é uma característica crucial de sua liderança. Ele não agia por impulso, mas em obediência à vontade divina, demonstrando a importância de buscar continuamente a direção de Deus através da oração e da reflexão nas Escrituras. Liderança cristã eficaz não se baseia em estratégias humanas, mas na sensibilidade à voz de Deus, que orienta e capacita a realizar a sua obra. O relacionamento entre Elias e Eliseu nos dá uma visão profunda sobre a importância da mentoria e da sucessão no ministério. Elias investiu tempo e esforços em preparar Eliseu para continuar a sua missão, destacando a necessidade de líderes pensarem além de suas próprias carreiras e se dedicarem a formar a próxima geração. A transição harmoniosa de liderança entre Elias e Eliseu serve como um exemplo ideal de como a sucessão ministerial deve ocorrer, com continuidade e propósito. Elias também nos ensina a importância de manter uma perspectiva eterna. Sua ascensão aos céus em uma carruagem de fogo nos lembra que nossa verdadeira recompensa não está neste mundo, mas na eternidade com Deus. Isso deve orientar nossa abordagem ao ministério, ajudando-nos a manter o foco no que realmente importa, mesmo diante das adversidades. O segredo da liderança de Elias não residia em habilidades especiais, mas em sua completa dependência de Deus e sua disposição de ser usado como um instrumento nas mãos do Senhor. Esse é um ensinamento crucial para qualquer líder cristão. A vida de Elias é um verdadeiro manual sobre como enfrentar confrontos espirituais. O mais icônico desses confrontos aconteceu no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Baal para provar quem era o verdadeiro Deus. É importante notar que Elias não buscou esse confronto por conta própria. Ele agiu seguindo a orientação de Deus. Esse detalhe nos ensina que confrontos espirituais devem ser guiados pela vontade de Deus, e não por orgulho ou desejo pessoal de provar um ponto. Elias não confiava em suas próprias habilidades ou oratória, mas no poder de Deus para se revelar. Essa total dependência de Deus é fundamental em qualquer batalha espiritual que enfrentamos. A oração de Elias durante o confronto é um exemplo de como devemos nos posicionar diante de Deus em momentos de conflito. Ele clamou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que estás fazendo seus corações voltarem para ti. Essa oração é direta e foca na glória de Deus e na restauração do povo, mostrando que o verdadeiro objetivo de qualquer batalha espiritual deve ser a exaltação de Deus e a reconciliação das pessoas com Ele. Após a vitória no Monte Carmelo, Elias agiu rapidamente para eliminar a influência dos profetas de Baal, demonstrando que confrontar o mal não é suficiente. É preciso tomar medidas concretas para erradicá-lo. Esse princípio é altamente relevante para nossas vidas. Quando Deus nos concede vitória sobre algum desafio ou pecado, devemos tomar ações práticas para evitar recaídas ou a volta de influências negativas. Além disso, Elias demonstrou coragem ao confrontar líderes poderosos como o rei Acabe e a rainha Jezabel, denunciando seus pecados e chamando-os ao arrependimento. Sua ousadia nos lembra que, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser uma voz de verdade, mesmo quando é arriscado ou impopular. Devemos confiar que Deus nos dará a força necessária para cumprir nosso chamado. O episódio em que Elias foge para o deserto após a ameaça de Jezabel revela sua humanidade e vulnerabilidade. Mesmo um profeta tão corajoso teve momentos de medo e desânimo, lembrando-nos de que é normal sentir fraqueza às vezes. O cuidado de Deus para com Elias durante esse período é encorajador. Em vez de repreendê-lo, Deus o alimentou, deu-lhe descanso e o conduziu com suavidade, oferecendo orientação no Monte Horebe. Esse cuidado divino nos incentiva a buscar o sustento de Deus nos nossos momentos de fraqueza, confiando que Ele está sempre presente para nos restaurar e fortalecer. O ministério de Elias culmina de forma extraordinária com sua ascensão ao céu em um redemoinho, marcando o fim de sua jornada na terra e servindo como um poderoso testemunho da realidade do mundo espiritual. Essa transição dramática para a eternidade nos lembra que nossa vida terrena é apenas uma parte da nossa existência, e há uma esperança eterna com Deus. Essa perspectiva deve moldar nossa abordagem tanto ao ministério quanto à vida, nos inspirando a viver com um propósito eterno. A passagem do manto de Elias para Eliseu simboliza a continuidade da obra de Deus através das gerações. Elias preparou Eliseu para assumir a missão, destacando a importância do discipulado e da mentoria. Em nossos dias é essencial que nos preocupemos em treinar e capacitar a próxima geração de líderes espirituais, garantindo que o trabalho de Deus continue firme e vigoroso. A transição harmoniosa e bem-sucedida de Elias para Eliseu serve como um exemplo de como podemos investir naqueles que virão após nós, preparando-os adequadamente para levar adiante a missão de Deus. A vida de Elias é um exemplo inspirador de fé, coragem e total dependência de Deus. Seus confrontos espirituais, suas vitórias e até mesmo seus momentos de fraqueza nos oferecem lições valiosas sobre como viver e servir a Deus. O segredo de Elias não residia em uma habilidade especial ou em uma fórmula mágica, mas em sua disposição de ser um canal para o agir de Deus e sua confiança inabalável na fidelidade divina. Este é o chamado para cada crente. Viver com obediência, coragem e total dependência de Deus, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar e nos usar para sua glória. Elias não foi apenas um profeta que realizou milagres extraordinários. Sua vida é um convite para que cada um de nós viva com ousadia, fé e total dependência de Deus. Se você quer continuar explorando histórias impactantes como essa e entender como elas se conectam com a sua vida hoje, inscreva-se agora no canal Sombras das Escrituras. Aqui vamos mergulhar ainda mais fundo nas verdades bíblicas, revelando o que está oculto nas entrelinhas das Escrituras. Não perca essa jornada incrível. Te espero no próximo vídeo.